vocês. No vídeo de hoje eu vou estar papeando com vocês sobre como tá sendo a minha vida de casada agora que eu casei no papel oficialmente. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta aí pra me ajudar também e eu agradeço. Antes de começar, eu quero justificar uma coisa. Pra quem não me conhece, assim, eu me chamo Verônica. Eu tenho 21 anos, eu não tenho 14, nem 15, muito menos 11, 12. Eu não sou adolescente nem criança. Eu nasci 21/4/2004. Muita gente acha que eu sou adolescente ainda e não acredita que eu sou casada. E até mesmo muita gente julga o meu marido. E ele é bem mais velho do que eu. A nossa diferença é de 11 anos. Ele tem 32. Mas como eu pareço ser bem mais nova, então, né, as pessoas que não conhecem ficam julgando. Mas gente, assim, tá sendo muito bom estar casada. Porque pra quem não sabe, eu frequento a igreja desde criança. Eu era primeiro eu fui católica quando era bem criancinha mesmo. Aí depois passei pra evangélica quadrangular. E agora eu fiquei bastante tempo na quadrangular. Aí por uns motivos a gente saiu dessa igreja e passou pra batista. Então assim, a gente acredita, tá? A gente, cristão, acredita que é pecado não, tipo assim, namorar, fazer as coisas e não, tipo assim, fazer as coisas antes do casamento, sabe? Então assim, pra mim foi um alívio, porque, gente, eu sou uma pessoa muito aberta mesmo, sabe? Eu não tenho vergonha de falar as coisas. Mas assim, a gente ficou namorando assim, juntos assim, 2 anos. E eu tô contando isso pra quem realmente chegou agora e tá perdido e não sabe de nada, tá? Mas o pessoal antigo vai saber. A gente ficou junto 2 anos no total. Foi tudo muito rápido. A gente namorou 3 meses e ficou noivo em 1 ano de noivado. Acho que foi isso, 1 ano de noivado ou mais. 1 ano e meio de noivado. Eu tô meio perdida. E agora a gente se casou depois de 2 anos juntos. Então assim, aconteceu umas coisas em casa. Eu não fiquei em casa. Eu saí de casa, acho que foi com 19 ou 20. Eu não sei se eu tava com 20 já ou se eu tava com 19. Aí eu saí de casa porque aconteceu umas coisas, não tava dando certo. Aí eu fui morar com o Enê, onde ele morava. E a gente ficou num apartamento, depois a gente subiu pro outro. E eu perdi com ele. Ele foi a única pessoa da minha vida. Você já sabe o que eu tô falando. E eu queria muito esperar a pessoa certa, sabe? E graças a Deus foi com a pessoa certa. Então assim, a gente ficou 2 anos sem participar da Santa Ceia, porque a gente não tava se sentindo bem, sabe? E assim, a gente ficou com um pouco de peso, sabe? Porque foi isso que eu aprendi, sabe? Então, se eu aprendi assim, então minha consciência vai ficar pesada. Aí depois que a gente se casou, nossa, tipo, parece que depois do casamento eu cheguei em casa, eu senti um alívio. Tipo, parece que saiu um fardo das minhas costas, sabe? Eu fiquei bem feliz. E agora a gente vai participar da Santa Ceia de volta. E eu fiquei muito chateada porque eu não gosto de ficar sem participar da ceia. Lembrando que eu não sou uma cristã conservadora demais, tá, gente? Eu não uso saia até o pé. Eu me depilo, eu pinto o cabelo, tudo mais, tá? A gente não é cristão conservador. Só que a gente preza muito por isso, sabe? A gente quer
eu acho que nós dois, sabe? Pra ser sincera, a gente tá com um pé na igreja e um pé no mundo. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Eu, como cristã, eu preciso melhorar em muita coisa. Eu não sou nenhuma santinha, mas esse negócio me deixou muito mal mesmo, sabe? E depois que o pastor deu a bênção, que ele foi no nosso casamento, ele deu a bênção depois, a juíza também, graças a Deus, foi uma juíza muito boa, ela também falou de Deus, sabe? Então, assim, saiu totalmente um peso das minhas costas, sabe? Um alívio. Então, isso tá sendo muito bom, sabe? Saber que a gente é uma só carne e saber que a gente conseguiu se consertar depois de um tempo. Também a gente enfrenta desafios como todo casal enfrenta. A gente briga, discute. Eu fico muito brava com ele também fica bravo comigo. Só que a gente é um casal assim que a gente consegue se resolver no mesmo dia, sabe? A gente não consegue ficar brigado muito tempo. A gente se resolve no mesmo dia. Assim, às vezes dá vontade de esgoelar. Teve vezes que deu vontade de largar ele e voltar pra casa dos meus pais, de tanta raiva. Mas a gente também, eu sinto que a gente também é um casal que sente uma paixão, um amor, assim, vamos falar amor, né? Um amor surreal um pelo outro, um amor bem verdadeiro de ambas das partes. E a gente se dá muito bem também. Quando a gente pega pra se dar bem, a gente se dá muito bem. Eu amo tudo nele, ele também ama tudo em mim, mesmo com os nossos defeitos. Mas assim, eu quero que vocês saibam que às vezes eu posto as coisas nossas lá no meu Instagram. E não é que eu quero ser falsa. Tipo, não quero que as pessoas pensem assim, nossa, tá se fingindo de casal perfeito, sabe? Casal perfeito não existe, gente. Mas a gente também não pode deixar de acreditar no amor. E eu também não gosto muito dessa palavra. Eu não aceito essa palavra na minha vida também. De que muitas pessoas que tiveram um relacionamento frustrado pega e fala assim: ah, é assim no início, depois acaba tudo. Gente, a gente não pode falar essas coisas, sabe? Eu também tinha um pouco dessa mania. Só que a gente tem que parar com isso, porque nem todo mundo é igual. E, tipo assim, algumas pessoas podem falar que 2 anos é pouco ainda, mas foram 2 anos de muito grude. A gente é muito grudado no outro. Principalmente, eu sou muito melequenta. Eu até perguntei o Enê, porque a gente tem que conversar sobre isso. Todo casal precisa dessa conversa. Mas eu perguntei ele, eu falei, amor, você se incomoda, tipo, pelo fato de você ser homem, você se incomoda de eu ficar, tipo, toda hora te dando beijinho, toda hora te abraçando, toda hora te dando carinho, porque tem homem que não gosta. E ele falou, não, você sabe que eu não me importo com essas coisas. E, gente, não é só porque é meu marido, mas o Renê, ele é muito assim, ele é muito compreensivo, muito, muito, muito compreensivo mesmo. Tipo, eu nunca achei que Deus iria me mandar um homem assim pra mim. Porque, nossa, pensa numa pessoa compreensiva mesmo, é o Renê, sabe? E é claro que algumas coisas mudam, gente. Nem tudo é igual antes, igual, tipo, no início a gente não brigava tanto. Agora a gente briga mais, a gente discute quase todo dia. Mas o nosso amor continua o mesmo. E, gente, não aceitam essa palavra na vida de vocês, porque talvez essa palavra pode atrapalhar tudo, sabe? Realmente pode acontecer essas coisas. E não desacredite do amor, sabe? Eu tava desacreditada. Muito tempo atrás eu tava muito desacreditada, frustrada. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. E Deus não agrada dessas coisas. Deus ama o casal, Deus ama a família, sabe? Então a gente tem que profetizar que o casamento vai ser diferente. A gente não pode basear em outra pessoa. E a gente tem que fazer de tudo pra
casar e tudo mais. A pessoa falou: cruz, credo, tá repreendido, não mexe com isso não. Gente, outra coisa, não aceite isso também na vida de vocês. Se vocês vão casar, repreende mesmo, não aceita. Eu não sei qual é a religião de vocês, mas qual for, não aceita isso, sabe? Porque, ai gente, são palavras ruins, sabe? Palavras que não vão agregar em nada. E as pessoas andam muito frustradas. Mas assim, nossa, eu me sinto muito feliz em ter conseguido, né, uma pessoa dessa pra minha vida. Ah, e, nossa, como eu falei, a gente cada dia se amando mais. Eu acho que quando o tempo foi passando, eu comecei a amar mais, sabe? Porque, pra falar a verdade, no início eu não amava. Eu acho que eu só gostava. Só que acho que ele já sentiu um amor mais intenso por mim, pelo que ele fala, mas eu no início eu ficava meio assim, sabe? Mas depois, quando o tempo foi passando, quando a gente foi criando mais intimidade, quando a gente foi criando mais química e tudo mais, nossa, o amor foi só crescendo, sabe? Eu cheguei num ponto que eu não me imagino sem ele, que se acontecer alguma coisa com ele, nossa Deus, acho que isso vai acabar muito comigo, sabe? Às vezes eu penso nisso e começo a chorar, gente. Eu fico com muito medo de alguma coisa ruim acontecer com ele e preocupada. E às vezes eu penso assim, começo a chorar de tanto amor que eu sinto. E eu espero que a nossa família seja uma família linda, abençoada. A gente quer ter uma família. E outra coisa que a gente tá conversando também, depois que a gente casou, é que a gente não sabe a situação dos filhos, porque a gente nunca sabe se um pode ter filho, talvez o outro não pode ter. Então a gente não sabe, mas o René ele quer muito ser pai, sabe? Mas ele falou que se um de nós não puder ter filho, acontecer isso, ele não vai se importar. Eu até falei: você não vai me largar não, né? Se caso o problema for eu. Ele falou: não. Então tem que ser conversado isso também, eu acho muito importante. E vice-versa, sabe? Eu também nunca largaria ele por conta disso. Mas a nossa vontade de ter uma família, esses são nossos planos. E outra coisa, eu sei que muitas pessoas ainda têm a mente muito fechada e não vai compreender o que é um casamento. E eu sei que pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tem gente que vai comentar coisa maldosa nos comentários. Porque muitas pessoas não entendem, sabe? E é a vida. Mas eu não vou deixar isso me afetar. Eu vou continuar acreditando no que eu acredito. Graças a Deus eu tenho uma compreensão muito grande. Minha mente é aberta, sabe, para essas coisas. Sobre relacionamento. E, e é isso. Mas eu não vou ligar pra esses comentários se caso tiver uma coisa ruim, né? Porque sempre tem um que comentar quando levar uma. Eu fiz errado. Quando levar um, vai saber. Aí vai aprender. Aí eu quero ver continuar acreditando no amor e continuar acreditando em homem. Ah, quando se passam os anos, você vai ver. Ah, quando tiver filho, você vai ver. Sempre tem um desses nos comentários. E se alguns preferem acreditar assim, tudo bem, continue acreditando assim, mas eu não penso assim, sabe? E é isso, gente. Mas, assim, tentam ter um casamento mais feliz, mais alegre. Não escutar as pessoas, não deixar pessoas intervirem no casamento, sabe? Tenham
pessoa que vai estar dentro da nossa casa, uma outra pessoa que vai estar na nossa vida. Mas no mundo de hoje a gente tem que tentar ter um pouco de felicidade e não pensar só coisas ruins sobre família, sabe? Não pensar que família é um peso. Mas eu espero de verdade que quem tá solteiro encontre uma pessoa boa, uma pessoa certa. E, e é isso, gente. Mas tá tudo ótimo, tá tudo ok, tá sendo bom. Foi muito emocionante casar lá no civil. A gente quis ir com uns trajes mais bonitinhos. Eu não fui com vestidão de noiva, mas a gente quis ir mais arrumadinho, porque talvez a gente não vai casar na igreja. A gente só pediu a bênção pro pastor mesmo. Então, assim, eu me senti muito linda no dia. Foi um dia muito emocionante. O Enê até cortou o cabelo pra poder casar. E, ai, gente, foi um dia muito lindo. Só quem viu no Instagram as fotos, eu vou postar mais fotos também, vou postar mais vídeo. E só quem viu o vídeo, o vídeo não, as fotos que eu mostrei aqui também, um vídeo que eu gravei mostrando as fotos, sabe como é que foi lindo. Eu me sinto uma princesa realizada na vida. E não se preocupa que ele tá me fazendo uma mulher muito feliz, graças a Deus. E a gente precisa melhorar em algumas coisas, como todo casal precisa, mas isso vai se ajustando com o tempo. E é isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada pra falar, não. Mas graças a Deus, nosso casamento